Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro segundo, capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos. Questões de hoje, 575, 576, 577, 578 e 78A, 579. Curta, comente, compartilhe. Fazendo isso você ajuda a divulgar a doutrina espírita, porque o YouTube e o Facebook divulgam mais, sugerem mais esse vídeo para outras pessoas, e você pode levar o espiritismo para a mão de quem precisa ter contato com o espiritismo. A gente não ganha nada com o vídeo, então fazendo isso, compartilhando, curtindo, comentando, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Vamos lá. Questão 575. As ocupações comuns, vulgares, parecem-nos antes deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia atribuída a essa palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Sob esse ponto de vista, como se pode reconhecer se um homem tem uma missão real na Terra? Nós falamos isso no vídeo de ontem, sobre a diferença de missões, né? Que a gente atribui sempre a palavra missão a Chico Xavier, Caibar Schutel, Emmanuel, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, São Francisco de Assis, essa gente, né? Essa gente um pouco mais evoluída. Mas não é necessariamente assim. Mas vamos à resposta. Resposta. Pelas grandes coisas que ele realiza, pelos progressos a que conduz os seus semelhantes, vamos perceber que tipo de missão grandiosa, pela acepção da palavra que nós temos, ou missão, por exemplo, de ser pai, por exemplo, de ser mãe, que é de vital importância, e às vezes é só aquele sujeito que vai nascer, ou aquela pessoa que vai nascer, não é muito benquista, é difícil, uma pessoa difícil. Tem que ser um pai ou uma mãe que tenham força suficiente para torcer o pepino quando está pequeno ainda. Às vezes a gente fica meio com preguiça e não torce, depois não trabalha. 576. Os homens que têm uma missão, seres humanos que têm uma missão importante, estão predestinados a ela antes de seu nascimento? Eles têm conhecimento disso? Resposta: algumas vezes sim. Porém, o mais comum é que a ignorem. Eles têm apenas um vago objetivo ao virem para a Terra. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os incita ao caminho em que devem cumprir os seus desígnios. Com relação a missões no campo religioso, via de regra, a pessoa tem conhecimento daquilo que vai fazer, né? Kardec, por mais que repelisse toda a ideia de espiritismo, quando dá de cara com as mesas girantes, ele vai atrás para descobrir do que se trata aquele fenômeno. O Chico Xavier, na infância, já via espíritos, a mãe já falava com ele, já tinha uma noção de que aquilo era diferenciado, de que aquilo era diferente, de que tinha alguma coisa ali diferente do que estava acontecendo. Podia não ter necessariamente noção da missão que seria, grandiosa como foi, porque depende também da vontade, do desejo do espírito, da disciplina, etc, etc. Agora, há outros tipos de missões, por exemplo, como a descoberta de um novo remédio. Na realidade, não é descoberta de um novo remédio, isso já existe no plano espiritual, já se entendeu no plano espiritual que chegou o momento da Terra ter esse medicamento, daquele tipo de doença ser erradicada do planeta. Então essa ideia é jogada literalmente na atmosfera e pessoas se preparam no plano espiritual para conseguir captar essas informações e trabalham então em cima disso para fazer acontecer a criação daquele remédio, daquela vacina, enfim, daquela situação, certo? E aí são muitas pessoas que são preparadas para isso. Até pouco tempo atrás, até um século, 2 séculos, o que acontecia? Via de regra vinha Einstein, Newton, Tesla, Edison, vinha uma pessoa com essa capacidade. Hoje já vem um grupo muito grande, porque o mundo está diferente e precisa então de uma equipe grande para trabalhar essas novas descobertas, essas novas situações, né? Então, muitos conseguem captar isso que está no plano espiritual
está na nossa atmosfera, vamos dizer, como se fossem as ondas de rádio, e alguns conseguem captar, outros não. E dentre aqueles que conseguem captar, alguns podem escolher outra linha e falar assim: não, eu acho que eu poderia desenvolver esse remédio, mas eu quero cantar. E aí vai cantar funk para ficar rico, às custas daquela barbaridade de dança de acasalamento, como eu chamo, e não necessariamente de música, né? Enfim, aí depende de cada um de nós o que vai entender por missão. 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anteriormente predestinada, ou ele pode receber uma missão imprevista? Resposta: nem tudo o que um homem faz é resultado de uma missão predestinada. Muitas vezes ele é instrumento de que um espírito se serve para executar algo que acredita ser útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele mesmo escreveria se estivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe a ideia e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio à Terra com a missão de escrever essa obra. O mesmo ocorre com certos trabalhos artísticos ou descobertas. É preciso dizer ainda que, durante o sono do seu corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante e eles se entendem sobre a execução do trabalho. Isso é importante a gente entender. Se tudo for predestinado, que era aquilo que a gente falava na questão anterior, se tudo for predestinado, aí o que eu sou? Sou um robozinho? Né? Aí não, né? Aí não dá para eu ser um robozinho e simplesmente cumpro aquilo que está determinado para acontecer. Não, não é assim que a banda toca. Por isso que alguns têm noção da sua missão, outros não. Falei do Chico Xavier, ele poderia ter desistido. Quando ele começou a ver espírito, aquela coisa toda, ele falou: não quero isso, não vou querer isso. Quando o Emmanuel veio falar com ele: para trabalhar comigo você precisa de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Ele poderia falar: não quero saber não. Eu quero escrever livro, vender e ficar rico. Emmanuel se afastaria, viriam outros espíritos e o Chico escreveria e ganharia dinheiro com isso, como fizeram tantos conhecidos aí da mediunidade, que até chamavam Chico Xavier de trouxa, que não ganhava dinheiro com a sua produção. Tinha gente que tinha salas específicas para os espíritos virem, um dia para pintura mediúnica, outro dia para escrever livro de não sei o que, outro dia para escrever livro de não sei o que lá, sabe? Mansões em que o mármore veio de sei lá de onde, de navio, demorou não sei quanto tempo para ser colocado no chão, etc, etc, que ganhou milhões escrevendo livros, aspas, espiritualistas, né? Chico Xavier poderia ter feito isso, então ele não tinha missão delineada, predestinada para ele, né? O próprio Napoleão, que é a encarnação de Júlio César, chegou um momento que ele que ele quis agir como Júlio César, vou dominar o mundo. Aí o plano espiritual teve que tirar o apoio e tudo mais, e aconteceu tudo o que aconteceu com Napoleão. Então, na realidade, não tem uma pré-determinação. E, como eu dizia agora há pouco acerca das descobertas, fica na atmosfera, e não só pessoas extremamente abnegadas vão captar isso, como pessoas extremamente materialistas, egoístas, etc., que podem captar isso e guardar para continuar existindo remédio. Por exemplo, há quem diga que já existe cura para uma série de doenças, mas que a indústria não permitiria que esses remédios viessem a ser vendidos, que curariam as doenças, para continuar vendendo os bilhões de dólares que fazem por ano dos remédios paliativos. Então tudo depende, a missão não é um negócio predestinado, não. A gente pode, de repente, agir, ser objeto da ação de um espírito e aí ser co-criador com Deus a partir dessa situação. Eu não vou escrever um livro mediúnico, mas eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Há autores contemporâneos, por exemplo, que não tinham absolutamente nada, um dia sentaram no lugar e começaram a escrever um livro, gerou 7, 8 filmes milionários acerca daquele universo, como por exemplo Harry Potter.
A história que a J.K. Rowling conta é isso, que ela foi tendo umas ideias, não é mediúnico, mas pode ter sido um espírito que falou assim, não quero escrever sobre isso aí. E ela está colhendo esses frutos até hoje, né? Tá bilionária, né? Pela franquia Harry Potter. Pequenas missões, né? 578. O espírito pode falhar em sua missão por sua própria culpa? Sim, se não é um espírito superior. Aquilo que a gente estava falando, né? 578A. Quais são as consequências para o espírito? Resposta: ele terá de retomar a tarefa. Esta é a sua punição. Além disso, sofrerá as consequências do mal que tiver causado. Todo mal que resulta do bem que eu não fiz será creditado na minha conta de infelicidade. Eu repito. Todo mal que resulta do bem que eu não fiz será creditado na minha conta de infelicidade. Imagina o mal que eu faço não cumprindo a minha missão. Então, um exemplo. Eu venho com a missão, só eu venho com a missão de descobrir um remédio novo para a cura do câncer. Vamos pegar um câncer específico, câncer de ovário. Câncer de próstata, câncer de próstata. E aí eu estudei no plano espiritual, estudei com uma equipe lá e tudo, me preparei, tá tudo certo, tudo direitinho, aí eu encarno, a ideia já está na atmosfera para eu captar, eu venho com essa capacidade para captar, só que para eu captar isso eu vou ter que ser um cientista, eu vou ter que me formar nessa área, né, de biologista, microbiologista. Eu vou ter que estudar bastante, entrar numa faculdade, fazer um doutorado, fazer mestrado, fazer doutorado, enfim, me formar ao máximo, chegar ao máximo com essa ideia que está ali na minha cabeça, com essa missão de descobrir a cura do câncer de próstata e tal. Só que, estudar dá um trabalho, né? Estudar dá uma dor de cabeça. Estudar dá uma dor de cabeça, e para que eu tivesse condições de estudar e tudo mais, eu vim numa família abastada, uma família com dinheiro, para que pudesse custear a minha vida enquanto eu estudava, né? Todas as condições, planejamento encarnatório completo, uma família rica, cujos pais incentivam a estudar, né? Com dinheiro que vai dar para formar à vontade, para só depois começar a trabalhar, ter uma vida confortável, não se preocupar com problemas financeiros, tudo direitinho. O fato de não se preocupar com situações financeiras, a mordomia que existe e pais que de repente não torceram tanto o pepino quanto deveriam, eu viro aí um Mauricinho da vida, um sujeito que não está nem aí para as coisas e não vou estudar coisa nenhuma, eu vou aproveitar a vida, como se diz, né? O que seria aproveitar a vida, mas enfim, vou aproveitar a vida e não cumpro a minha missão. Tá, todas as pessoas que morrerem de câncer de próstata a partir da data que eu teria já descoberto esse remédio, também vai ser corresponsabilidade minha. Então imagina quando eu chegar no plano espiritual e descobrir o tamanho da bobagem que eu fiz por preguiça, o tamanho da bobagem que eu fiz por querer mordomia ao invés do trabalho. Aquilo vai dar um desespero gigante, a culpa vai ser gigantesca e eu vou ter que dar um jeito de nas próximas encarnações correr atrás dessa situação. Dá para recuperar? Dá, mas imagina o trabalho que vai dar para recuperar. 579. Uma vez que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que poderá falhar? Olha, Kardec questiona até Deus aqui, tá certo? É isso aí, tem que perguntar. Resposta: Deus não sabe se seu general alcançará a vitória ou se será vencido? Ele o sabe, sede seguros disso. E os seus planos, quando importantes, nunca recaem sobre aqueles passíveis de abandonar a obra no meio do trabalho. Para vós, toda a questão se concentra no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas não vos é concedido. Nós não temos a ideia do futuro, mas Deus tem. Então, quando a missão é grande, grandiosa, escolhe alguém que tem condições de passar por ela.
e deixa alguém de stand-by caso não consiga, porque todos nós somos passíveis de erro. E Deus não coloca todos os ovos numa cesta só, evidentemente. Né? Você que é um pouco mais antigo como eu, deve se lembrar dessa metáfora. Não se coloca todos os ovos numa cesta, porque se você derrubar a cesta, perde tudo. Né? Então coloca separadinho, um pouco para esse, um pouco para aquele, um pouco para aquele outro. E a prova de que nós estamos num mundo extremamente egoísta é que as grandes descobertas já não são mais individuais, são coletivas. Estão repartido, o conhecimento está repartido e as missões estão fracionadas, porque está difícil de achar alguém que, né? Alguém como Newton, alguém como Einstein, alguém como Tesla, alguém como Stephen Hawking, alguém como Francisco de Assis, como Chico Xavier, como Emmanuel, né? Como Divaldo. Está difícil de achar, como Caibar Schutel, né? Que fez tanto pelo Espiritismo e continua fazendo, né? Hoje que é dirigente espiritual da Alvorada Nova, seu Caibar Schutel. Então, hoje Deus está meio sem opção. Não é que está meio sem opção. É que na realidade nós estamos numa fase transitória do planeta. Tanto que agora estão nascendo mais pessoas vindas de outra dimensão para justamente da constelação de Alcione, justamente para que o planeta passe de provas e expiações para regeneração. Então tem muito missionário nascendo aí, com missão pequenininha até de grandioso vulto, por exemplo, de modificação da estrutura física do corpo humano. Até isso tem. Vamos aguardar. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.